Você já desconfiou que as TVs de hoje em dia não foram feitas para durar e que tem alguém lucrando com isso? Durante anos, as antigas TVs de tubo foram sinônimo de durabilidade e confiança. Aparelhos robustos que atravessavam décadas funcionando, mas com a evolução da tecnologia algo mudou drasticamente. E as televisões modernas ficaram cada vez mais descartáveis. Hoje temos telas mais finas, imagens mais nítidas e sistemas mais inteligentes. Porém, também temos mais defeitos, mais limitações e mais dores de cabeça para os consumidores. As antigas TVs de tubo merecem aplausos de pé, porque foram projetadas em uma época em que durabilidade era a prioridade e não apenas marketing. Eram aparelhos robustos, resistentes, feitos para atravessar anos e até décadas de uso sem reclamar. E quando surgia algum defeito, o conserto era simples, as peças eram baratas, fáceis de encontrar e a mão de obra acessível, permitindo que praticamente qualquer família pudesse reparar o aparelho sem sofrimento financeiro. Além disso, a tela era praticamente indestrutível no uso do dia a dia. Não trincava com facilidade, não apresentava linhas misteriosas, não dependia de tecnologias frágeis e nem de componentes impossíveis de substituir. Eram televisores feitos para funcionar, para durar e para serem consertados sempre que necessário. Um verdadeiro exemplo de engenharia pensada para o consumidor e não para o descarte rápido. As TVs modernas de LED funcionam graças a uma engenharia extremamente delicada, pois dentro da tela existe uma matriz com milhões de transistores microscópicos, chamados de TFTs, responsáveis por controlar cada pixel individualmente, ligando e desligando pontos de luz com precisão para formar as imagens. E é justamente essa complexidade minúscula e sensível que torna essas telas tão avançadas tecnologicamente, mas ao mesmo tempo muito mais frágeis e difíceis de reparar. Quanto maior a resolução da TV, mais transistores e mais componentes para dar defeito. Um dos maiores problemas atuais é a dificuldade de encontrar telas para reposição. Praticamente só a LG vende telas diretamente para o consumidor final, enquanto a Samsung vende apenas para empresas. E vale lembrar que o preço dessas telas é um absurdo e as outras marcas simplesmente não disponibilizam esse componente separado. Quer comprar uma tela? Compre a TV inteira. Essa é a regra adotada por todas as outras marcas. E quando raramente aparece uma tela à venda, o preço pode chegar a 80% do valor de uma TV nova, sem contar o custo do serviço de instalação. Ou seja, muitas vezes é caro demais para continuar usando um aparelho antigo. E aproveitando essa escassez, surgiram vários sites falsos vendendo telas com preços atrativos que nunca chegam ao comprador. Embora exista a possibilidade de consertar telas, nem todas têm solução. Quem acaba lucrando com toda essa situação são as empresas que todos os anos empurram novos modelos para o mercado, lançamentos com pequenas mudanças visuais ou recursos pouco relevantes, mas que muitas vezes não foram feitos para durar nem 2 anos de uso contínuo. E o mais preocupante é que já existem inúmeros relatos de clientes dizendo que a TV começou a apresentar linhas na tela pouco mais de um mês depois do fim da garantia, o que levanta um grande questionamento sobre a real vida útil desses aparelhos modernos, porque para o consumidor fica a sensação de que o produto foi projetado para funcionar perfeitamente apenas durante o período de cobertura, e depois disso passa a se tornar um problema caro e frustrante, criando um ciclo onde o cliente não conserta porque não compensa financeiramente e acaba sendo empurrado novamente para a compra de um modelo novo. TV, se tem som ou não tem imagem, se tem imagem não tem som, tem que chamar um técnico, a decisão é amanhã. Eu sei. Olha, eu acho que fazem isso de propósito. Eu acho que botam uma peça dentro do aparelho para fazer a TV enguiçar antes de um grande jogo. É uma conspiração entre o pessoal da TV, a cabo e a indústria de concertos de TV. É isso. Sabe? É como quando você tá no carro, né? Você tá dirigindo e de repente você sente fome, o estômago ronca e bom! O fast food logo ali. Pra onde eles vão quando não temos fome, hein? Pra onde eles vão, hein? Existe a possibilidade de consertar telas,
Porém, algumas delas exigem equipamentos caríssimos, como máquinas de colagem ACF, que podem custar o preço de um carro popular, e máquinas a laser, que podem atingir valores equivalentes ao de uma casa. Além disso, é necessário treinamento técnico avançado e muita habilidade para operar esses equipamentos. Existe também a recuperação definitiva com bypass em TVs que possuem cofres laterais, porém são poucas as que ainda usam esse tipo de estrutura, porque muitos fabricantes passaram a embutir esses circuitos dentro do vidro, tornando a manutenção praticamente impossível na maioria dos casos. Há ainda técnicas paliativas que fazem a tela voltar a funcionar por alguns meses e que são criticadas por muitos técnicos por não serem um reparo verdadeiro e sim uma gambiarra. Mas para o cliente, muitas vezes, isso representa um alívio temporário, enquanto junta dinheiro para comprar outra televisão. E assim, a realidade atual do mercado é que a maioria dos técnicos vive de trocar barras de LED, consertar placas eletrônicas, e apenas um grupo muito seleto consegue trabalhar com telas, e mesmo assim, de forma limitada, mostrando que quanto mais a tecnologia avança, mais descartáveis os aparelhos parecem se tornar. Nos bastidores da indústria de televisores, não há sinais concretos de que os fabricantes estejam priorizando um aumento real na durabilidade dos aparelhos. Relatórios técnicos, análises de mercado e relatos de profissionais de assistência apontam para uma tendência clara: telas mais finas, circuitos mais compactos e peças cada vez menos substituíveis. A promessa vendida ao consumidor é de inovação constante, mais resolução, mais recursos, mais conectividade. Porém, raramente se fala em vida útil prolongada. Especialistas observam que o ciclo de lançamento acelerado pressiona a produção. Em vez de projetar equipamentos para durar muitos anos, o foco parece estar em manter o ritmo de novidades. Componentes sensíveis, estruturas delicadas e sistemas altamente integrados dificultam reparos e encarecem consertos. Na prática, quando surge um defeito, muitas vezes o custo para reparar se aproxima do valor de um aparelho novo, e isso empurra o consumidor para a substituição, não para a manutenção. Enquanto isso, opções realmente duráveis são escassas nas prateleiras. Modelos mais robustos quase não recebem destaque, e informações claras sobre resistência, expectativa de vida ou facilidade de reparo raramente aparecem nas campanhas publicitárias. O resultado é um mercado onde a escolha existe apenas na aparência. Dezenas de modelos, tamanhos e tecnologias, mas praticamente a mesma lógica de curta duração. No fim dessa equação, a conta não fica com as fabricantes, nem com as lojas, nem com a cadeia de distribuição. Ela chega silenciosamente até quem está do outro lado da tela. E esse alguém é você. Deixe nos comentários suas experiências com as marcas de TVs. Na sua opinião, qual é a pior marca de TV?